Fala pessoal do oitavo ano, tudo beleza? Tudo tranquilo? Professor Bruno aqui. Nessa aula vamos dar prosseguimento às nossas aulas e vamos falar sobre potenciação e radiciação. Vamos resolver problemas usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz com potência de expoente fracionário. Na aula de hoje vai ser só uma parte bem básica, só relembrando propriedades, para depois a gente atingir essa habilidade com melhor propriedade. Tranquilo? Vamos lá. Então, primeiramente, vamos relembrar potenciação e radiciação. Antes de mais nada, potenciação e radiciação são operações matemáticas inversas. O que significa isso? Assim como a multiplicação e a divisão são operações inversas, a adição e a subtração são operações inversas, a potenciação e a radiciação também são operações inversas. Vamos lembrar um pouquinho a potenciação aqui. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente lê essa estrutura aqui? A gente lê assim, 2 elevado ao cubo, e a gente, quando fizer as contas, vai achar 8. Tá? Agora eu vou dizer o que significa cada elemento aqui da potenciação aqui. Então, esse 2 aqui, esse 2, é a nossa base. O 3 é o expoente, e o meu resultado eu chamo de potência. Tá? O que significa 2 elevado ao cubo? É o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, o expoente me dá a quantidade de vezes que a base vai aparecer se multiplicando. Tá bom? Basicamente é isso. Como é que a gente lê essa estrutura aqui? A gente lê menos 6 elevado ao quadrado. Então, o que significa menos 6 elevado ao quadrado? É menos 6 vezes menos 6. Por quê? Porque a minha base, que é o menos 6, está se multiplicando por ela mesma uma quantidade de 2 vezes, que é o meu expoente. Tá? Então, isso não é menos 6 vezes 2, tá? Que é menos 12. Não é isso. Tranquilo? Significa isso, ó, menos 6 vezes menos 6. 2 fatores menos 6, porque o expoente é 2. Aqui não tem 3 fatores 2, porque o meu expoente é 3. Então, o resultado dá 36, né? Menos 6 vezes menos 6. E isso eu chamo de potência. Tranquilo? A potência é uma operação matemática, né? A potenciação, uma operação matemática. É a quinta operação matemática. Tranquilo? Vamos aqui para a radiciação, relembrar. Então, quando eu tenho essa estrutura aqui, ó, esse camarada aqui eu chamo de índice. Quem está dentro do radical é o radicando, e o meu resultado é a raiz. Tá bom? Então, ó, índice, quando aparecer assim ou assim, ó, eu falo raiz quadrada. Tá? Aí eu falo que a raiz quadrada de 49 é 7. Por que eu digo que as operações de radiciação e potenciação são inversas? Por causa disso aqui, ó. Por que raiz quadrada de 49 é 7? Porque 7 ao quadrado é 49. 7 ao quadrado não é 7 vezes 7? Então, 2 ao cubo é igual a 8. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Raiz cúbica. Tranquilo? Operações inversas. Tá bom? Vamos embora. Vamos prosseguir. Agora vamos falar sobre as propriedades das potências, que são importantes pra caramba. Basicamente, a gente vai ver as propriedades aqui, exemplos, e vamos partir para os exercícios. Essa é a base para depois a gente resolver problemas, né, contextualizados e tal. Mas primeiro a gente tem que relembrar algumas propriedades. Não tem todas aqui, mas vamos lembrar aqui as principais. Tá bom? Então, a primeira propriedade a gente chama de multiplicação de potência de mesma base. Por quê? Olha só. Aqui o A, o B e o são números reais, né? E o M e N são números racionais. Então, aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Ó. Aqui, ó, a base é o A. E os expoentes? O expoente pode ser qualquer número M ou N ali, iguais, diferentes. Aí o que acontece quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base? Eu vou repetir a minha base e vou somar os expoentes. Tá? Tenta associar a multiplicação com a soma. Tá? Tenta associar isso. Multiplicação, soma. Tá? Então, um exemplo aqui, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu repito a base. Primeiro eu identifico, né? A base é igual? É o 2, né? Eu repito a minha base, é o 2, e eu vou fazer o que com os expoentes? Eu vou somar, ó. Então, 2 mais 3 vai dar 5. Qual é o meu resultado aqui? 2 à quinta. Tá bom? Então, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. A segunda propriedade.
divisão de potência de mesma base. Então, você vai associar a divisão com a subtração. Tenta entender dessa forma. Então, primeira coisa, divisão, símbolo aqui da divisão, de potência de mesma base, o A. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base e vou subtrair os expoentes. O expoente do primeiro aqui vai estar aqui, o M, e o expoente do segundo vai estar aqui, M menos N. No exemplo, 3/6 dividido por 3². As bases são iguais? Sim, é o 3. Então, eu vou repetir a minha base. E os expoentes? É divisão de potência de mesma base. Eu vou subtrair os expoentes. O primeiro menos o segundo. 6 menos 2, 4. Meu resultado vai ser o quê? 3 elevado à quarta potência. Nesse caso aqui, a minha base tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque perceba o seguinte, se meus expoentes forem iguais, o que vai acontecer? Digamos, se fosse a base zero, tá? 0 dividido por alguma coisa aqui, né? Se é 0 dividido por 0, perdão. Pode ser qualquer número, vou dar aqui 10. O que vai acontecer aqui? O que é uma divisão? Não é uma coisa sobre outra? O zero nunca pode aparecer aqui. Então, eu tenho que restringir que não pode ser zero a minha base. Tranquilo? Terceira propriedade, eu chamo de potência de uma potência. Por quê? Isso aqui é uma potência e tem uma potência aqui. Potência de uma potência. Como é que eu resolvo isso? Repito a minha base e multiplico os expoentes. Aqui, M vezes N. Tá? Repete a base e multiplica os expoentes. O exemplo, 10 elevado ao cubo elevado à quinta. Então, vou repetir a minha base aqui, que é o 10, e os expoentes, 3 e 5, o que eu vou fazer? Vou multiplicar eles, 3 vezes 5. Resultado, 10 elevado à 15ª potência. Tranquilo? Aqui eu tenho uma potência, a quarta propriedade agora. Vamos lá. Eu tenho uma potência de um produto. Então, eu tenho um produto e uma potência aqui. Potência de um produto. Então, eu vou fazer, na verdade, tipo um chuveirinho aqui, uma distributiva aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir as minhas bases, podem ser iguais ou diferentes, tá? Tanto faz. E o meu expoentezinho N aqui, eu vou multiplicar pelo expoente de cada uma das bases. Então, como não tem nada aparecendo aqui, é 1. Por exemplo, se fosse 2, 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Então, eu vou pegar N vezes 1, aí vai dar N aqui. E N vezes 1, que está aqui do expoente do B, vai dar N também. Essa é a propriedade. Vamos para o exemplo. 3 vezes 5, um produto, né? 3 vezes 5, e isso está elevado ao quadrado, está dentro dos parênteses. Então, vou fazer aqui a distributiva, que eu chamo de chuveirinho, tá? Para ficar fácil de lembrar. Então, 2 vezes o 1 que está aqui no expoente do 3, vai ficar 2. E 2 vezes 1 que está no expoente do 5. Aí vai ficar 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é 9 vezes 25, tá bom? O meu resultado é esse aqui. Próxima propriedade. O que eu vou fazer aqui? Vou identificar o que acontece. Eu tenho uma base A elevada a um expoente negativo. Quando acontece isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sumir com o sinal de menos e jogar a minha potência lá para o denominador. Sumo com sinal de menos. Então, eu inverto isso aqui. Né? Se está no numerador com sinal negativo ali no expoente, então eu inverto. Ele vai passar para o denominador e o sinal de menos vai sumir. Tá bom? 1 sobre A elevado a M. É a propriedade. Tá bom? Então, olha só no exemplo. 3 elevado a menos 5. O que vai acontecer? O sinal de menos vai sumir e vai aparecer 3 à quinta lá no denominador. Tá bom? Essa é a propriedade. Se ficou complicado, nos exemplos, nos exercícios, a gente vai resolver alguns assim e assim vai ficar mais claro, tá? Mas basicamente é isso. Se tivesse o sinal, vou dar um outro exemplo aqui. Se fosse assim, 1 sobre 2 elevado a menos 3. Vale assim também, tá? O que vai acontecer aqui? Tá vendo 2 elevado a menos 3? Simplesmente ele vai passar para cima 2 elevado a 3, que é 2 elevado ao cubo. E o sinal de menos some. Tá vendo que ele não está aparecendo aqui? Então, a regra vale assim e vale assim também. Tá bom? O sinal negativo no expoente, ele simplesmente faz eu inverter. Se está no numerador, vai passar para o denominador. E se está no denominador, vai passar para o numerador. Tá bom? Não é isso, tá? Não é isso aqui. A pessoa pode pensar que, de repente, é menos 2 ao cubo. Não, não é. O sinal de menos ele só serve para
inverter. Se está no denominador, vai passar para o numerador, e se está no numerador, passa para o denominador. Tá bom? Não é isso. A sexta propriedade. Então, todo número elevado a zero é igual a 1, com a restrição que a minha base não pode ser zero, não pode ter zero elevado a zero. Tá? Isso aqui não pode acontecer. Tá bom? Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, aqui no exemplo, 18 elevado a zero é igual a 1. Isso decorre dessa propriedade aqui, tá? Mas eu não vou ficar fazendo muito manipulação com letra, por enquanto, aprofundar mais os conteúdos, porque isso vai ficar para aulas futuras, para a gente pegar essa aula e reforçar, fazer ela com exercícios mais complicados, com exercícios mais difíceis, e assim, é gradativo, não é de uma hora para outra que a gente vai pegar questões pesadas. Então, basicamente isso aqui, todo número elevado a zero é igual a 1, com exceção do zero, não pode ser. Então, 18 elevado a zero é igual a 1, acabou. E essa última propriedade aqui, ela diz o seguinte, que quando eu tenho um radical, ele vira uma potência, tá bom? Então, tem que se ligar na regrinha. Então, eu tenho uma raiz, aqui é um índice n de uma raiz, e aqui a minha base é uma base elevada a um expoente m. O que acontece? Ó? Como é que isso vira potência? Eu vou repetir a minha base. Esse m aqui vai passar para o numerador, e esse n aqui vai passar para o denominador. Tranquilo? A regrinha é essa. Então, o expoente que está ali dentro do... Aqui é o radicando, né? O expoentezinho que está do radicando ali, ele vai virar o numerador da minha nova forma de escrever isso, né? E o meu índice do radical, ele vai virar o denominador. Tá bom? E aqui, o radicando, ele vira a minha base. Exemplo. Raiz quinta de 8 ao cubo. Então, ó, vou repetir aqui. O radicando vai virar a base, tá? O 8. O 3 vem para cá. E o 5 vem para cá. Então, raiz quinta de 8 ao cubo é a mesma coisa que 8 elevado a 3 quintos. Beleza? Vamos lá. Vamos praticar agora alguns exercícios aqui para simplesmente pegar as propriedades e aplicá-las. Então, as letras representam nessa atividade, as letras representadas na atividade representam números racionais. Desenvolvo as operações com auxílio das propriedades da potenciação. Então, aqui, ó, na letra A, eu tenho A ao quadrado vezes A à sétima. O A é uma letrinha aí, mas podia ser um número. Tanto faz. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Eu vou repetir a minha base e vou somar os expoentes. Tá? Primeira propriedade lá. Então, vai ficar A elevado a 2 mais 7, 9. Na letra B, mesma propriedade. Multiplicação, ó, de potências de mesma base. A base é 8. A base no primeiro aqui é A. Então, vai ficar repetindo a base e fazer o que com os expoentes? Vou somar. 3 mais menos 2. 3 mais menos 2 vai ficar 3 menos 2, que é 1, né? Então, vai ficar 8 elevado a 1, que é a mesma coisa que 8. Agora, a letra C, m ao quadrado dividido por n. Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Qual é a regra? Repetir a base e fazer o que com os expoentes? Subtrair. Pô, mas aqui no SM não aparece nada. É porque tem 1 aqui. Então, 2 menos 1. M elevado a 1, que é a mesma coisa que M. Na letra D, a mesma propriedade. Divisão de potências de mesma base. Eu vou repetir a base, que é 8, e vou fazer o que com os expoentes? Vou subtrair, né? 5 menos 2 vai dar o quê? 3. 8 ao cubo. Tranquilo? Aqui na próxima, na letra E, eu tenho uma multiplicação, tá? Uma potência de um produto, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a regra do chuveirinho aqui, né? Distributiva, no expoente aqui. Vamos dizer assim. Então, aqui, quando não tem nada no expoente, há 1. Então, como é que vai ficar isso? M, 2 vezes 1, 2, vezes A, 2 vezes 1, 2. Acabou. Na letra F, a mesmíssima coisa. Produto de potência de um produto. Então, eu vou fazer o quê? 7 vezes o 1 que está ali no expoente do 2 e 7 vezes o 1 que está no expoente do 5. Então, vai ficar 2 elevado à sétima vezes 5 elevado à sétima. Na letra G, 5 elevado a menos 3.
Então, olha só, o expoente aqui é negativo, né? Aqui é a minha base e o meu expoente. Então, o que eu vou fazer? Para aplicar aquela propriedade. Eu vou colocar lá no denominador. Como aqui é 5, o inverso do 5 é 1 sobre 5, né? E aí o expoente vai perder o sinal negativo. Então, vai ficar 5 elevado ao cubo. Tranquilo? 2 elevado a menos 4. Expoente negativo, minha base elevada a um expoente negativo. Então, eu vou inverter. 1 sobre 2 a quarta. Tranquilo, né? Na letra I, eu tenho uma potência de uma potência. Então, como é que é a minha regrinha? Eu vou repetir a minha base aqui, que é o A, e vou fazer o que com os expoentezinhos ali? Eu vou multiplicá-los. 2 vezes 6. Então, isso aqui vai ser A elevado à 12ª potência. Na letra J, potência de uma potência. A mesma coisa. Eu vou repetir a minha base. Vou fazer o que com os expoentes? Vou multiplicar eles. 2 vezes 5. 2 e o 5 ali, meus expoentezinhos. Então, vai ficar 3 elevado a 2 vezes 5, 10. 3 elevado à 10ª potência. Beleza? Vamos para o próximo. Na número 2, escreva em forma de potência com expoente fracionário. Aí tem um exemplo aqui. Então, eu tenho uma raiz, né, a raiz quadrada de 2 ao cubo. Então, o que acontece aqui? Ó? O 3 vem para o numerador do meu expoentezinho ali. E aqui, como não tem nada, é o 2, né? Nossa convenção. O 2 vai para onde? Para o denominador. Então, vai ficar o meu radicando vai virar a base. O meu expoentezinho do radicando vai ser o quê? O numerador da fração. E o meu índice da raiz vai ser o denominador. Tá bom? No exemplo aqui, agora vamos para o exercício. Raiz quinta de A ao cubo. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir aqui a minha base, né? O radicando vai virar a base. Barrinha de fração. Quem está aqui, ó, vai para onde? Vai lá para o numerador. Quem está aqui no índice, vai para onde? Para o denominador. E acabou. Letra B. Raiz sétima de x ao quadrado. Então, o meu radicando vai virar a base. Eu vou botar a barrinha de fração. O 2 vai para onde? Para o numerador. E o 7 vai para onde? Para o denominador. X elevado a 2 sétimos. Tranquilo? A próxima. Raiz cúbica de 8 elevado à quinta potência. Então, o meu radicando vai virar a base, 8. Vou botar minha barrinha de fração. Quem está aqui, ó, no expoente vai virar o numerador. Quem está aqui no índice da raiz vai virar quem? O denominador. Tá bom? O próximo. Raiz quadrada de 3 elevado à sétima potência. O meu radicando vai virar a base. Vou botar a barrinha de fração. Aqui, como não tem nada, é 2, né? Raiz quadrada. Então, o 7 vai para onde? Numerador. E o 2 vai para onde? Denominador. Então, 3 elevado a 7 meios. Tranquilo? No próximo exercício, letra E. Raiz quadrada de 5. Então, meu radicando vira a base. Como não tem nada aqui no expoente, vai ser o quê? 1, né? Vou botar minha barrinha de fração. Esse 1 vai para cá, para o numerador. Como não tem nada aqui, nossa convenção é raiz quadrada, né? A raiz quadrada, quando não aparece o índice é 2. Então, vai para cá. Então, 5 elevado ao meio. É a mesma coisa que raiz quadrada de 5. Tranquilo? Número 3. Faça o inverso da atividade anterior. Escreva na forma de radical. Então, olha só. O exercício vai ter uma potência e aí você tem que reescrevê-lo em forma de radical. Então, olha só o sentido inverso das coisas. Aqui é elevado a 3/5, né? Então, o numerador. Então, primeiramente, o M, que é a minha base, ele vai ser o radicando. O meu 3, que é o numerador ali, ele vai ser o expoente. E o meu denominador vai ser o índice da raiz. Tranquilo? Mesmo procedimento, inverso do anterior. Então, olha só. A, né? O A é a base. Ele vai ser o meu radicando. O meu numerador da fração, ele vai ser o meu expoente. E a raiz de índice, o quê? O que está no denominador, índice 4. Raiz quarta de A elevado à sétima. Tranquilo? Na letra B aqui, A elevado a 1 meio. Então, a minha base vai virar o radicando
e aqui vai ter uma raiz, né? Um radical. O 2 é o denominador, vem para cá, não preciso colocar nada. E o 1, que é o meu numerador, vem para cá, também não preciso colocar nada. Se eu quisesse, podia fazer assim, né? Mas você vai ver sempre escrito assim, dessa forma, raiz quadrada de A. Tranquilo? Na letra C, 5 elevado a 2 terços. Base vira radicando. O 2 é o meu expoente. 3 vai ser o índice da raiz. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Na letra D, m elevado a 1 terço. Base vai virar radicando. Numerador vai virar o expoente aqui, do m, e o meu radical de índice, o que está no denominador, 3. Raiz cúbica de m. Essa é a resposta. Na letra E, para finalizar, 7 elevado a 2 quintos. Base vai virar radicando. O 2 vai ser o expoente, raiz de... O índice da raiz vai ser o que está no denominador, raiz quinta. Então, raiz quinta de 7 ao quadrado. Tá beleza? Tranquilo? Então, galerinha, é só fazer as atividades, né? Responde lá pelo formulário. E qualquer dúvida, só procurar lá no grupo do Telegram ou pelo Teams. Tá beleza? Valeu!